Oi, pessoal! Como vocês estão? Boa noite. Como prometido, né, essa aula de que eu ia falar sobre os filósofos, né, ela ficou muito ruim a gravação por conta da internet, aquele dia que estava chovendo bastante. Eu acabei, ficou todo picotado e tal, aí eu tô regravando para vocês, tá? Para deixar aí salvo no YouTube, para quem quiser rever de novo. Eu acho essa aula, assim, indispensável vocês terem ela registrada, né? Não só, tipo, no que a gente teve aquele dia, mas deixar registrada, porque essa aula, ela é extremamente importante, sabe? Essa aula, ela contempla tudo aquilo que a gente vem falando já há um tempão, sobre a importância do repertório, e assim, o uso de filósofos e sociólogos é sempre muito bom, tá? Então, eu tô regravando essa aula para ficar salvo aí para vocês. Então, vamos seguir aí. Deixa eu ver só como é que eu passo aqui. Mudei os slides, vocês estão vendo? Deu uma mudada aí. Então, vamos lá, gente. O primeiro que a gente vai abordar aqui é o Thomas Hobbes. Lembrando que esses slides já estão lá no grupo, tá? Então, assim, vocês já estão com acesso a esse material, mas aí só adicionando aqui a minha fala, né, nos slides. E aí, a gente começa pelo Thomas Hobbes, né? E a gente vai fazer o seguinte, né? Só para relembrar vocês, né? Na outra aula que a gente fez. A gente vai. Essa frase dele, que tá aí de amarelo, né? É o que vocês podem usar. Então, assim, só recapitulando, né? Isso é a frase exata dele, né? O homem é lobo do homem. Essa foi a célebre frase que ele usou, né? Para falar sobre as relações humanas, enfim. E aí, uma coisa muito importante, né? Quando que eu posso usar é, a frase assim, entre aspas, e quando que eu posso fazer uma releitura daquela frase, se eu, por exemplo, não lembrar exatamente o que o filósofo disse, e aí eu quero parafrasear. Então, assim, vamos só recapitular essa informação. Quando que vocês vão usar aspas para citar, para fazer uma citação? Quando você lembrar exatamente o que o autor disse. Quando você souber exatamente o que foi falado. E aí você coloca entre aspas, porque aquilo não é uma fala sua, certo? Quando você vai fazer uma releitura, no caso, vai parafrasear aqui aquela informação, aí você não coloca aspas, tá certo? Porque aí você está falando conforme o seu entendimento, beleza? E aí a gente tem essa frase aí do Hobbes, que disse que o lobo é lobo do homem. E aí a teoria dele em si, né, ele... como que você vai citar isso, né? Por exemplo, assim, em casos em que a redação te levar a um tema que for discutir sobre relações humanas, que o tema dê para você abordar a importância de solidariedade, a importância da empatia, você pode usar essa frase para fazer uma contraposição, tá certo? Então, tá aí essa importância. Quando você vai citar, como, de que forma você vai fazer isso? Você pode começar, segundo o filósofo Thomas Hobbes. Aí, se você souber alguma informação, né, por exemplo, ele era um filósofo, ele era um sociólogo, você tem que colocar, né, do século tal. Aí, no caso, né, ele viveu por volta aí do século XVI até o século XVII, né, pegou o final do XVI e início do século XVII. Você pode colocar essa informação. E aí você vai contemplando isso, né, enriquecendo aquele teu repertório, tá certo? Então você vai falar que ele afirmava que os grandes inimigos dos seres humanos são eles próprios, certo? Por serem naturalmente violentos e tal. Então, assim, ele fala dessa quebra do contrato social, tá certo? E o objetivo desse contrato para garantir a segurança e bens. Então, esse filósofo encaixa em várias coisas. Quando você está falando de segurança pública, quando você está falando de propriedade privada, quando você está falando da necessidade do Estado como um garantidor de ordem. Então, assim, é um argumento coringa para ser usado em diversos temas, tá certo? Então, seguindo aí para o nosso segundo filósofo, a gente tem John Locke, né, um dos meus favoritos, que ele falava que onde não há lei, não há liberdade. Tá? E aí, John Locke, né, ele acreditava,
né, que o Estado ele surge para garantir, através de leis, os direitos naturais dos indivíduos, né? Então, outro filósofo aí que defende a importância do Estado como um garantidor dessa liberdade individual, dos indivíduos, né, do direito à propriedade. Então, assim, ele serviu de base para o desenvolvimento lá do liberalismo, que vocês estão vendo brilhantemente com as professoras de sociologia, né, com a Kiki, enfim. E aí, ele também encaixa para quando você está falando de segurança pública, temas que abordem violência, temas que abordem problemáticas sociais, né? Que caibam você falar da ineficiência do Estado, muitas vezes. Então, cabe para diversos temas, né? O Enem, lembrando que ele sempre traz essa problemática social, então, quando você está falando de qualquer tema que dê para você colocar como proposta de solução um Estado mais eficaz, um Estado como solução, como agente solucionador daquela questão, cabe você colocar esse filósofo, esse sociólogo, né, tanto Thomas Hobbes como John Locke, como dentro do seu repertório sociocultural, né? Lembrando que, assim, gente, é extremamente importante, é item da competência 4, o uso de repertório, certo? Então, assim, tem que ter intertextualidade na redação. Isso pontua. Então, fazer essa alusão é uma das melhores formas de você garantir pontuação nessa competência, tá certo? Então, seguindo, gente, toda vez eu apanho, já estamos, sei lá, nem sei qual aula, eu aqui apanhando desses slides dessa plataforma, né? Mas vamos lá. Aqui a gente fala de Rousseau, né, em que ele falava que o homem nasceu livre e em toda parte se encontra acorrentado. E aí, de que forma, né, em quais temas a gente pode usar isso? O que significa de fato essa frase? Então, assim, para esse filósofo, né, era um filósofo francês que viveu ali no século XVIII, o ser humano é bom por natureza. Então ele é total ao contrário lá do Thomas Hobbes, né? Que o lobo é lobo do homem e tal. E aí ele já traz esse contraste, então, né? Ele fala que o homem é bom por natureza, entretanto ele sente essa necessidade de associar-se com outros indivíduos. Ou seja, né, ele vai realizar esse pacto social e com isso ele abandona a liberdade natural e em torno, né, recebe a liberdade civil, que está limitada à vontade geral e a liberdade dos outros indivíduos. Então, assim, o que a gente pode tirar disso? De que forma a gente pode acrescentar isso no nosso texto? Quando algum tema, por exemplo, abordar a importância do registro civil, ou um tema que fale sobre a importância das relações sociais, vocês estão entendendo? Da importância de se conviver em sociedade, tá? Temas que abordem essa temática. Pegaram? Qualquer dúvida também, vocês podem mandar lá no grupinho depois, tá certo? Então, seguindo, a gente tem o Kant, Immanuel Kant, né? Viveu também aí final do século XVIII, início do século XIX, e ele falava que o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Então, gente, qualquer tema que vocês abordem educação, qualquer tema que fale sobre essa importância, Immanuel Kant é um coringa assim para vocês usarem. E aí, Immanuel Kant, né, ele possui na sua filosofia uma forte marca dos ideais do iluminismo, né, com essa busca pelo conhecimento e a diretriz, né, de um pensamento. Então, os temas que relacionarem sobre educação, os temas que, gente, assim, não precisa ser um tema relacionado à educação, tá certo? Mas algum tema que, por exemplo, assim, a solução seja investir em educação básica, ou que a solução seja um investimento maior no ensino superior, tá certo? Então, qualquer tema que aborde isso, você pode usar, porque, por exemplo, assim, isso vai ser a tua proposta de intervenção. Então, se você apontou isso como um problema, nada mais justo do que você usar um reforço que fale sobre a importância da educação, certo? Então, seguindo aí, a gente tem
esse segundo filósofo, um filósofo alemão, não sei pronunciar o nome dele, é um nome difícil, mas ele diz que o seguinte, a frase dele: existe apenas um único erro inato, que é o de acreditarmos que vivemos para sermos felizes, né? Meio sofrido, né? Esse filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, não sei falar, gente, ele vai ser conhecido como esse filósofo do pessimismo, né? E aí ele afirmou que a vida é um eterno sofrimento e tal, que a busca pela felicidade é um caminho para a frustração, e a felicidade é para ele um momento efêmero, né? Então, assim, às vezes é difícil a gente ter esse filósofo, tentar encaixar ele em alguma problemática do Enem, mas ultimamente o Enem vem mudado tanto, né, a forma, os temas da redação estão dando assim, estão indo para uma área muito assim das artes, né, que nem a gente falou, recentemente teve o cinema, o tema sobre cinema e tal. Então eu achei legal também trazer essa abordagem diferente, tá certo? Não só ficar voltado para política, educação, violência, né, que é geralmente a pegada que o Enem vinha trazendo, né? Então, assim, como o Enem vem mudando também, eu acho legal a gente aprender filósofos que tenham mais essa pegada, assim, de temas mais amplos, sabe? Como artes, né, ou felicidade, temas mais relacionados dessa forma, né? E aí, seguindo Karl Marx, né, um outro filósofo aí bem coringa, né, que fala sobre a luta das classes, né? A frase dele era a seguinte, né? A história da sociedade até aos dias atuais é a história da luta de classes, né? Então, mais um filósofo aí que vai falar sobre política, certo? Então, assim, para Karl Marx, ele viveu no século XIX, né? E foi responsável pela estruturação da teoria das lutas de classe. Então, assim, para ele, o Estado, historicamente, ele se desenvolveu a partir de um conflito entre grupos sociais antagônicos. Então, a história da construção das classes, né, da construção desses grupos sociais, da sociedade como um todo, dessa estruturação, veio a partir de conflitos, né, entre grupos que tinham necessidades divergentes, tá certo? E aí cria-se essa ideia de luta de classes, né? E aí cria-se um grupo que é privilegiado, um grupo que domina, uma classe dominante e uma classe proletária que é explorada, né? Que seria aí o proletariado, que venderia sua força de trabalho, e as classes dominantes, que seriam a burguesia, tá? Que controlaria aí os meios de produção, e aí, contudo, tem esse poder em suas mãos, né? Então, qualquer tema que fale sobre classes sociais, desigualdade, pobreza, cabe demais você abordar Karl Marx, tá certo? Então, seguindo aí, a gente tem o filósofo Theodor Adorno, né? É um filósofo bem atual, né? Viveu aí no século XX. Aí a frase dele, né, era que o consumidor não é soberano, como a indústria cultural queria fazer, que não é o sujeito, mas o seu objeto. Então, o que isso significa? Né? Que, segundo esse filósofo, né, ele foi assim, um dos principais expoentes da escola de Frankfurt, e ele teceu duras críticas ao que chamou de indústria cultural. Né? Então, assim, para ele, o sistema capitalista, através dessa indústria cultural, ela apropriou-se de formas de cultura para a produção de bens de consumo, né? Transformou a cultura em um produto. Entenderam? E aí, esses produtos, eles possuem uma aparência de cultura, mas na verdade não passam de objetos consumíveis, né? Que visam exclusivamente ali, unicamente, o lucro, que vai fomentar esse mercado dessa indústria cultural. Então, assim, usar, né, esse filósofo, o Theodor Adorno, para falar sobre qualquer tema que envolva cultura. Gente, assim, sério, dá para você encaixar em qualquer tema que envolva cultura. Seja cinema, por exemplo, naquele ano que caiu o cinema, se cair qualquer outra coisa relacionada a isso, ele é um coringa bem legal da gente ter em mente. Então, assim, o que a gente tem que guardar? O que a gente precisa guardar disso? É que, para ele, para o Theodor Adorno, a cultura
foi transformada em um produto, certo? Perdeu a sua essência, né, ali de cultura, né, de identidade de um povo e passou a ser algo vendável, tá? Por conta dessa indústria que criou-se por conta do capitalismo que tem essa necessidade de comercializar tudo, tá certo? E aí, seguindo, a gente tem aí nossa maravilhosa Simone de Beauvoir, né, uma pensadora francesa que falava sobre o feminismo, né, e assim essa célebre frase, né, que não se nasce mulher, torna-se mulher, né. E aí a gente, né, tem vários temas, né, já caiu, por exemplo, no Enem de 2015, a violência contra a mulher, nessa persistência e tal. Então, assim, não é que assim vá se repetir de novo esse tema, mas existem outros temas que podem ser usados isso, que você pode trazer à tona o feminismo, sabe? Eu acredito muito nisso. Então, assim, para esse tema, sabe, Simone de Beauvoir pensou em feminismo, vai na Simone de Beauvoir que não tem erro, sério. E aí, seguindo, né, a gente já tá caminhando pro final, gente. A gente tem o Sartre, que ele falava que o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Então, para ele, né, ele era um existencialista, certo? E ele nega essa possibilidade de neutralidade diante do mundo. Então, assim, ele é um pensador que ele nos atenta para a condição de sujeitos livres, certo? E ele nos mostra que somos sujeitos livres, né? E obrigados a realizar escolhas a todo momento, estando os seres humanos condenados a essa liberdade. Então, o que ele falava, né? Que a gente a todo momento é intrínseco da gente a ter escolhas, é intrínseco da nossa sociedade, da nossa construção, ter que escolher a todo tempo, ter que tomar uma decisão, sabe? E não apenas, não é que parte da gente, não é algo orgânico da nossa essência, é o que impõe, é o que nos é imposto. Então, assim, trazendo um exemplo, por exemplo, quando você é criança, sempre te perguntam, nossa, o que você vai ser quando crescer? Então, será que é algo que você queria mesmo, sabe? Ou algo que te foi imposto? Ter que fazer uma faculdade, assim. A gente tá aqui, a gente sabe da importância e tal, mas tem muita gente que trabalha e tal, que não tem, por exemplo, assim, um grau superior e é feliz. Então, será que isso é algo que hoje o jovem atual, ele se vê obrigado a sair da escola e ingressar num curso superior? Então, ele fala exatamente sobre isso, né? Mas a gente sabe da importância de se ter um curso superior hoje em dia e tal, então é algo que, às vezes, pra gente flui naturalmente, né? Uma necessidade nossa e não é algo que nos é imposto, né? A gente aqui já filosofando junto com o Sartre, contrapondo ele. Mas é isso, vocês pegaram essa ideia, né? Para ele, as escolhas que a gente faz, né, estão mais relacionadas ao que nos é imposto, ao que vem de fora para dentro, do que realmente algo que é da nossa essência, certo? E aí, nossa, meu preferido, Zygmunt Bauman, era um dos meus favoritos na época do cursinho, eu sempre usei muito, né? E ele falava que a única certeza que podemos ter é a incerteza, né? Ele era um sociólogo polonês, né, que viveu aí com a gente no século XXI, ele morreu em 2017, gente, então, assim, ele é um filósofo bem atual, sabe? Ele desenvolveu uma importante teoria sobre os dias atuais, né? Segundo ele, a gente abandonou essa solidez, né, a característica da modernidade anterior, e a gente passou a viver aí numa sociedade fluida, né? Ele falava que as relações foram liquefeitas, certo? E que a gente vive hoje em dia numa modernidade líquida, né? Isso acho que teve até um livro dele, né? Modernidade líquida. E segundo ele, trata-se esse tempo de modernidade líquida. Trata-se de um tempo em que as relações humanas assumem uma característica de fluidez e fragilidade, tá certo? Essa instabilidade, onde nada é feito para durar. Então, qualquer tema, gente, que fale sobre relações humanas, cabe tu falar sobre o Bauman, certo? Qualquer tema que fale sobre a fragilidade de relações, qualquer interação, né? Você pode usar Bauman tranquilamente, tá? Cabe muito. E aí,
a gente vai discutir uma proposta para a semana que vem, tá bem? Aí eu vou mandar direitinho e tal, e a gente discute isso depois com calma, tá certo? Gente, vou encerrar por aqui a gravação de hoje, tá? Espero que tenha dado tudo certo. E, né, como eu disse, foi só porque naquele dia da chuva e tal, a gravação ficou horrível. E aí eu não queria colocar algo muito picotado para vocês, preferi gravar esse aqui direto, só para poder ficar registrado, tá bem? Fiquem com Deus, descansem, tá? E também estudem, tá certo? Mas a gente sabe que vocês estão fazendo o melhor e a gente tá aqui também para qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus.